Capítulo 171 Cidade do Domo Celestial. Então, jovem mestre Shun, o que devo fazer para que você me perdoe? Um grande sorriso cobriu o rosto de Shun Long, quando ele finalmente ouviu as palavras que ele estava esperando ouvir, desde a primeira vez que eles se encontraram com Zhang Jingxiang. Todas as suas ações até hoje, desde que ele chegou ao continente da Estrela da Noite, incluindo ter o Rei Pantera de Asas de Prata, ao ar livre e passear pela Cidade da Espada de Prata em suas costas, foram planejadas para levar a este momento. Shun Long tinha certeza de que, já que ele havia entrado em uma guilda aparentemente grande, de fora, definitivamente haveria um ancião de alto escalão que tentaria recrutá-los, assim que ele e Liu Mei entrassem. E de fato, assim que ele e Liu Mei entraram, tudo ocorreu de acordo com suas expectativas, pois um ancião da Guilda da Lua Pálida veio encontrá-los. Claro, Shun Long não tinha certeza de que Zhang Jingxiang seria enganado com apenas algumas pílulas de combustão de sangue de alto nível de nível 3, e foi por isso que ele estava preparado para refinar a árvore espiritual de Jade Dourado de nível 4 em uma pílula de aprimoramento espiritual de nível 4 antes de vir aqui novamente. Quem esperaria, afinal, que o ancião da Guilda da Lua Pálida fosse tão ganancioso, que Shun Long nem precisasse colocar em prática seu segundo plano? Shun Long sorriu enquanto olhava para Zhang Jingxiang na frente dele, mas o tom de sua voz ainda estava frio quando ele disse: "Eu tenho algumas perguntas. Se o ancião responder com sinceridade, então pensarei em ficar na Guilda da Lua Pálida até que o período de 3 meses acabe. No entanto, se você mentir para mim novamente, ancião Zhang, então você pode esquecer que eu estou ajudando sua guilda." O coração de Zhang Jingxiang se apertou, pois ele entendeu claramente que havia caído em uma armadilha, e com um olhar doloroso em seus olhos, ele acenou com a cabeça enquanto dizia: "Por favor, faça suas perguntas, jovem mestre Shun. Se eu puder responder, então eu definitivamente o farei. Mas você também deve entender que algumas coisas são impossíveis de revelar." Shun Long não pareceu se importar com as palavras do ancião careca, e balançando a cabeça ele perguntou: "Então, aqui está minha primeira pergunta. Quem é a pessoa mais forte em sua Guilda da Lua Pálida?" Zhang Jingxiang exalou um suspiro de alívio quando ouviu a pergunta antes de responder: "Isso não é realmente um segredo dentro da Cidade da Espada de Prata. Pelo menos, todas as guildas fortes sabem que nossa líder da guilda é a Madame Xie. Madame Xie é uma mercenária de nível S, assim como uma especialista em alma nascente em estágio inicial." Shun Long assentiu sem fazer mais perguntas sobre o assunto. Afinal, ele realmente não se importava tanto com o líder da guilda, mas era bom ter uma ideia geral de quão fortes eram os escalões superiores. Com um olhar indiferente no rosto, ele então continuou: "Então, o que acontece com o resto das guildas que estão classificadas no top 10? Zhang Jingxiang respondeu sinceramente, sem esconder nada. "Além da Guilda de Mercadores Turtle Tycoon, assim como a Guilda Dark Blade, não há outras guildas dentro da Cidade da Espada de Prata que tenham mercenários de classificação SS. Claro, a Associação de Mercenários, assim como os governantes da Cidade da Espada de Prata, o Clã da Espada de Prata, também tem mercenários de classificação SS." Shun Long assentiu sem nenhuma expressão no rosto, mas interiormente ele estava realmente surpreso. Felizmente, o que Zhang Jingxiang considerou conhecimento comum, enquanto ele pensava que Shun Long ainda o estava testando, era na verdade uma informação valiosa para Shun Long que tinha acabado de chegar aqui com Liu Mei há apenas meio mês. Afinal, Shun Long não sabia nada sobre o Clã da Espada de Prata até agora, mas de acordo com as palavras de Zhang Jingxiang, tanto eles quanto a Associação dos Mercenários tinham pelo menos um mercenário de classificação SS cada, se não mais. Nesse ponto, Shun Long tinha apenas mais 2 perguntas para fazer ao ancião careca na frente dele. Um brilho invisível passou por seus olhos, mas o tom em sua voz ainda era o mesmo, tom indiferente, de antes, quando ele perguntou ao ancião gordinho: "Então, o que você sabe sobre a Cidade do Domo do Céu?"
Shunlong viu o olhar no rosto de Zhang Jingxiang mudar para um de medo, espanto e admiração. O ancião de meia-idade da Guilda da Lua Pálida observou Liu Mei e Shunlong seriamente por alguns momentos antes de fazer uma pergunta por conta própria. Jovem mestre Shun, você está se referindo à cidade Heaven's Dome, onde fica a sede principal da Associação dos Mercenários. Até Liu Mei ficou surpresa, pois não sabia como Shunlong conhecia uma cidade chamada Heaven's Dome. A única conjectura lógica seria que o rei Dao dentro do Reino Vermilion havia contado a Shunlong sobre isso. Liu Mei viu Shunlong balançando a cabeça para Zhang Jingxiang sem nenhuma mudança em sua expressão, confirmando que eles estavam falando sobre a mesma cidade. Shunlong, no entanto, só tinha visto o nome desta cidade dentro do mapa que Guoliang havia dado a ele, então ele não tinha certeza se esta era realmente a mesma cidade. Afinal, com o quão vasto é o continente da Estrela da Noite, era possível que houvesse mais de uma cidade com o mesmo nome. Zhang Jingxiang assentiu com a cabeça um tanto distraído, parecendo estar relembrando algumas memórias. Depois de respirar fundo, ele olhou para Shunlong e disse: Jovem mestre Shun, eu realmente me pergunto sobre suas origens. No entanto, devo avisá-lo, que mesmo com uma besta mágica de nível 5 para protegê-lo, você ainda estará fraco dentro da cidade do Domo Celestial. Os olhos de Shunlong brilharam com uma luz brilhante, enquanto ele olhava seriamente para o ancião careca na sua frente. Após uma breve pausa, Zhang Jingxiang continuou com um olhar sério em seus olhos. Na verdade, eu só fui à cidade Heaven's Dome algumas vezes, principalmente enquanto acompanhava Madame Xie. No entanto, jovem mestre Shun, posso lhe dizer a mesma coisa que Madame Xie me disse antes de entrarmos na cidade. A cidade Heaven's Dome é uma cidade cheia de luxo, onde você pode encontrar tudo dentro, desde que tenha dinheiro suficiente, mas também é uma cidade cheia de monstros aterrorizantes. Fim do capítulo. Capítulo 172 Oferta de Shunlong. Shunlong e Liu Mei ficaram atordoados quando ouviram as palavras de Zhang Jingxiang, mas o ancião careca não pareceu notar enquanto continuava. Embora eu não tenha visto nenhuma delas pessoalmente, ouvi rumores de algumas seitas subterrâneas muito poderosas, escondidas lá dentro. Então, se você realmente pretende ir para a cidade Heaven's Dome, sugiro que repense seriamente sobre isso. Shunlong assentiu com a cabeça, mas uma miríade de pensamentos estava passando por sua mente. Obviamente, ele não poderia evitar ir para a cidade Heaven's Dome, já que era a cidade mais próxima da Vila do Senhor Dragão, pelo menos de acordo com o mapa de Guoliang. Além disso, Shunlong também tinha seus próprios planos, então saber mais informações sobre a cidade, não importa o quão trivial, poderia ser de grande ajuda no futuro. Liu Mei lançou um olhar furtivo para Shunlong, mas não notou nenhuma mudança em sua expressão facial, pois ele estava olhando para o ancião na frente dele, e perguntou em um tom tranquilo. Eu só tenho uma última pergunta para você, ancião Zhang. Zhang Jingxiang assentiu com a cabeça, enquanto internamente ele exalava um suspiro de alívio. Parece que cada uma das perguntas de Shunlong, ou eram de conhecimento comum dentro da cidade da Espada de Prata, ou de nenhuma utilidade. Embora ele estivesse um pouco curioso sobre o porquê do jovem que estava sentado na frente dele estar interessado na cidade do Domo do Céu, Zhang Jingxiang não se intrometeria se Shunlong e Liu Mei quisessem cortejar a morte. Então, ancião, você se importa em me dizer, com o que você precisa da minha ajuda, em 2 meses a partir de agora? Até Liu Mei se virou para olhar para o ancião gordinho de meia-idade na frente deles curiosamente. Zhang Jingxiang, no entanto, amaldiçoou sua má sorte internamente. Essa era a única pergunta que ele mais não queria responder, já que ele tinha medo de que Shunlong recuasse quando soubesse. No entanto, sabendo que seria ainda mais suspeito se ele não respondesse, Zhang Jingxiang respirou fundo enquanto dizia com um brilho astuto nos olhos. Jovem mestre Shun, bem, esse é um assunto bem delicado, então não posso revelar muita informação por enquanto.
No entanto, o que eu posso te dizer é que isso diz respeito a um assunto pessoal da nossa mestra da guilda, Madame Xie. Vendo que Shunlong ainda estava olhando para ele com aquele mesmo sorriso no rosto, Zhang Jingxiang sabia que ele tinha que revelar mais algumas coisas, caso contrário o jovem na frente dele iria simplesmente recusá-lo, com base no que ele tinha dito antes. No entanto, tudo isso ainda estava dentro das expectativas do ancião de meia-idade da Guilda da Lua Pálida, que de repente sorriu enquanto olhava para o Rei Pantera de Asas Prateadas, de nível 5 que estava deitado ao lado de Shunlong antes de continuar. Bem, já que o jovem mestre Shun parece estar interessado neste tópico, suponho que posso lhe dizer mais uma coisa. A única coisa que o jovem mestre Shun terá que fazer será cuidar de um cultivador de almas nascentes de nível 7. Todo o resto será tratado pela nossa guilda. Uma luz pareceu ter brilhado dentro dos olhos de Shunlong, pois ele não falou, mas simplesmente olhou para o ancião careca na frente dele. Embora Zhang Jingxiang tivesse tentado colocar de uma forma que não atraísse sua atenção, Shunlong ainda entendia o significado oculto de suas palavras. Um cultivador de nível 7 de alma nascente também era um mercenário de nível SS. Os olhos de Liu Mei por trás do véu, olharam para o ancião careca na frente deles com espanto, mas Zhang Jingxiang não pareceu se importar muito. Afinal, embora ele tivesse preferido manter tudo em segredo até a hora chegar 2 meses depois, ele ainda não seria capaz de esconder esse assunto de Shunlong no final. O único problema seria a reação de Shunlong. Zhang Jingxiang notou claramente um sorriso de escárnio no rosto de Shunlong enquanto olhava para ele, mas o ancião de meia-idade ainda engrossou sua pele e perguntou sorrindo. Então, o que você acha, jovem mestre Shun? Eu respondi todas as suas perguntas honestamente, afinal. Ao contrário das expectativas de Liu Mei e Zhang Jingxiang, Shunlong assentiu enquanto respondia. Eu realmente posso concordar em ajudar sua guilda Peiyou-Moon, mas você realmente acha que eu lutaria contra um mercenário de classificação SS para sua guilda, apenas por um caldeirão de grau prata de classificação 2 e 30.000 pedras espirituais? Zhang Jingxiang ficou atordoado por um momento, mas seu choque diminuiu quase imediatamente, pois ele estava preparado para as renegociações de Shunlong desde o início. Afinal, ele realmente não esperava que Shunlong e Liu Mei concordassem em negociar com um mercenário SS apenas pelas 30.000 pedras espirituais originais. Zhang Jingxiang intencionalmente manteve o preço nessa faixa, no entanto, para que quando eles tentassem renegociar com ele novamente 2 meses depois, ele estivesse no controle até então. Assentindo com a cabeça, o careca ancião da Guilda da Lua Pálida parecia ter uma expressão compreensiva no rosto enquanto dizia: de fato, jovem mestre Shun, admito que suas palavras não são irracionais. Afinal, você não é um nativo da cidade da Espada de Prata, então este assunto pode causar alguns inconvenientes para você. Zhang Jingxiang parecia ter caído em pensamentos profundos por alguns minutos, antes de levantar a cabeça e, olhando para o jovem e a jovem à sua frente, disse em um tom sincero: que tal este jovem mestre Shun? Nossa guilda pode oficialmente oferecer a você até 150.000 pedras espirituais, em troca de sua assistência desta vez. Se quiser, posso até concordar em pagar agora mesmo. Liu Mei ficou surpreso, que o geralmente astuto ancião Zhang estava disposto a aumentar o preço, 5 vezes em comparação com sua oferta original. Shunlong parecia estar ponderando seriamente sobre a oferta do ancião Zhang, no entanto, 1 minuto depois, ele balançou a cabeça para o ancião de meia-idade, antes de dizer em um tom amável: o ancião Zhang é realmente generoso. No entanto, tenho uma oferta diferente para você. Se você realmente quer minha ajuda desta vez, então eu quero metade dos ganhos. Shunlong sorriu ao dizer essas palavras, pois interiormente ele estava completamente certo agora, que não havia como a Guilda de Mercadores da Lua Pálida oferecer a eles 150.000 pedras espirituais se não houvesse ganhos tremendos para eles também. Quando Zhang Jingxiang ouviu essas palavras, sua expressão sorridente imediatamente ficou feia enquanto ele gritava involuntariamente:
Impossível. Você ao menos sabe quantos milhões de pedras espirituais isso envolve. Fim do capítulo. Capítulo 173 Pistas de Zhang Jingxiang. Shunlong franziu a testa quando viu a reação de Zhang Jingxiang, que balançou a cabeça veementemente enquanto continuava. Metade dos ganhos é absolutamente impossível. Ao ouvir essas palavras, Shunlong se levantou e pegou a mão de Liu Mei, antes de caminhar em direção à porta da sala privada. A Pantera Negra abriu os olhos e lançou um olhar frio para o ancião careca da Guilda Peiyongmun, antes de seguir seu mestre. Zhang Jingxiang, no entanto, ficou completamente pasmo. Ele esperava originalmente que Shunlong e Liu Mei fossem imediatamente influenciados por sua generosa oferta de 150 mil pedras espirituais, mas, em vez disso, eles exigiram metade da parte que sua guilda ganharia. O ancião originalmente se sentiu feliz por ser elogiado pelo mestre da guilda, por encontrar uma besta mágica de nível SS para ajudá-los em sua missão. No entanto, parecia que o acordo deles não seria fechado agora. Afinal, Zhang Jingxiang tinha certeza de que nem mesmo o mestre da guilda concordaria em abrir mão de milhões de pedras espirituais em troca da ajuda de Shunlong. Assim que Shunlong e Liu Mei chegaram à porta da sala privada, o gordinho ancião não conseguiu evitar levantar a voz. 200 mil pedras espirituais, só para ajudar nossa Guilda da Lua Pálida, uma vez. Shunlong e Liu Mei, no entanto, nem mesmo vacilaram diante de sua oferta quando abriram a porta. Zhang Jingxiang cerrou os dentes enquanto cuspia outra oferta. 400 mil pedras espirituais. Esta é minha oferta final. Assim que abriu a porta da sala, Shunlong virou a cabeça e olhou para o homem de meia-idade de túnica roxa antes de dizer: você provavelmente deveria falar com seu mestre da guilda se esta for realmente sua oferta final. Sem esperar por uma resposta, Shunlong pegou Liu Mei e montou no Rei Pantera de Asas Prateadas, enquanto eles deixavam a Guilda Mercante da Lua Pálida. Shunlong estava confiante de que esta não seria a oferta final de Zhang Jingxiang. Das ofertas frenéticas que ele recebeu antes de sair da sala, Shunlong entendeu que os ganhos para a Guilda Peiyongmun seriam simplesmente astronômicos. Zhang Jingxiang atordoado ainda estava olhando para a porta da sala privada, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ele pensou que tinha conseguido garantir a assistência da Pantera Negra de nível 5 para a missão de sua guilda, mas tudo parecia ter mudado em apenas uma hora. Incapaz de segurar isso dentro dele mais, a imagem amável do ancião Zhang finalmente desmoronou enquanto ele rugia loucamente. Foda. Estou fodido. Madame Xie vai me matar. Enquanto Zhang Jingxiang estava a apenas alguns momentos de um colapso mental, Shunlong e Liu Mei estavam agora passeando pela cidade da Espada de Prata. Liu Mei, que ainda estava olhando para as costas de Shunlong, não resistiu a perguntar: Longe, foi uma boa decisão recusar-se a ajudá-los. Liu Mei tinha certeza de que Shunlong havia pedido uma recompensa tão exorbitante porque sabia que a Guilda da Lua Pálida não concordaria. Shunlong sorriu enquanto dizia à Pantera Negra para ir em direção ao pátio do rei, antes de virar a cabeça para o lado e olhar para a bela jovem atrás dele enquanto dizia: Meier, você parece não entender. Já obtive todas as informações de que precisava da Guilda da Lua Pálida. Quando entramos pela primeira vez, eu nem esperava que houvesse uma missão tão abundante para nós. Liu Mei se sentiu um pouco confusa com as palavras de Shunlong, que então continuou explicando. A principal razão pela qual concordei em entrar na Guilda da Lua Pálida, em primeiro lugar foi obter informações sobre a cidade Heaven's Dome. Mesmo que não fosse a Peiyongmun Guild, qualquer outra guilda no top 10 da Cidade da Espada de Prata funcionaria da mesma forma para nós. No entanto, Zhang Jingxiang parece não ter entendido a situação deles corretamente. Já que ele disse que a pessoa mais forte na guilda deles é o mestre da guilda mercenária de classificação S, como eles vão lutar contra um mercenário de classificação SS sem nós?
Mesmo que não tivéssemos entrado na guilda deles, considerando que estávamos andando pela cidade em cima da Pantera Negra, eles teriam nos procurado sozinhos. Foi simplesmente uma pura coincidência que os encontramos primeiro. Vendo o olhar chocado no rosto de Liu Mei, Shunlong sorriu enquanto continuava. Agora, pense na segunda pista que Zhang Jingxiang nos deu. Ele disse que quer lutar contra um mercenário de classificação SS, mas também admitiu que há apenas 4 forças na Cidade da Espada de Prata que têm mercenários de classificação SS. O que isso significa? Os olhos de Liu Mei se arregalaram de repente, pois ela parecia ter entendido de repente o que Shunlong estava tentando dizer, quando ela perguntou. Então, Longe, você quer dizer que eles estão tentando atacar uma das 2 guildas mais bem classificadas? Shunlong assentiu enquanto explicava. Não importa o quão forte ou ousada a Guilda Pale Moon possa ser, eles não deveriam ter coragem de conspirar contra a Associação dos Mercenários, cuja sede nem fica na Cidade da Espada de Prata. Quanto ao chamado Clã da Espada de Prata, já que eles são os governantes oficiais da cidade, é provavelmente impossível para uma única guilda ser capaz de desafiá-los. Zhang Jingxiang também disse que, como não somos nativos da Cidade da Espada de Prata, esse é um assunto que pode nos trazer problemas no futuro, o que significa que há apenas 2 poderes restantes dentro da cidade que poderiam potencialmente nos trazer problemas. Seria a Guilda dos Mercadores Turtle Tycoon, assim como a Guilda da Lâmina Negra. Após um breve momento de pausa, Shunlong continuou. Claro, eu também poderia ter concordado em ajudá-los por 400.000 pedras espirituais, já que lutar contra um cultivador de almas nascentes de nível 7 inicial não seria perigoso para a Pantera Negra de Asas Prateadas, mas sua guilda não foi honesta desde o início. Além disso, não temos nenhuma razão para correr riscos, para que a Guilda da Lua Pálida obtenha a maior parte dos lucros. Liu Mei ficou sem palavras. Parecia que cada palavra que Zhang Jingxiang disse era, na verdade, uma pista que moldou sua situação atual. Não foi só ela que não notou esses detalhes durante a conversa dentro da sala, mas o ancião da Guilda da Lua Pálida também não os notou. Shunlong não decidiu procurar outra guilda para leiloar suas pílulas de combustão de sangue, ou as técnicas de cultivo que ele havia recebido de Cui Guoliang, e 10 minutos depois, eles já haviam chegado de volta ao Pátio do Rei. Ao mesmo tempo em que Shunlong e Liu Mei entraram em seu quarto, dentro de uma sala privada nas profundezas da Guilda da Lua Pálida, Zhang Jingxiang estava ajoelhado no chão, com marcas de chicote por todo o corpo. Suas costas estavam cheias de sangue, mas o ancião não disse uma única palavra, pois ele continuou ajoelhado no chão. De repente, a voz raivosa de uma mulher ressoou por toda a sala, enviando arrepios pela espinha de Zhang Jingxiang. Seu lixo! Você tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Fim do capítulo. Capítulo 174 Xie Hong. O corpo de Zhang Jingxiang começou a tremer quando ele ouviu essa voz, mas ele não ousou levantar a cabeça do chão. Na frente dele estava uma linda mulher de 30 e poucos anos, vestida com um vestido verde claro. Ela tinha longos cabelos loiros e olhos verdes claros, mas a expressão em seu rosto era tudo menos amável enquanto ela olhava para o ancião da Guilda da Lua Pálida, na frente dela. Zhang Jingxiang sentiu-se magoado em seu coração, já que ele foi quem descobriu Shunlong em primeiro lugar, mas na frente da mulher loira tirânica na frente dele, ele não ousou dar desculpas. Vendo que Zhang Jingxiang não estava tentando se defender, a raiva da Madame Xie começou a diminuir lentamente. Ela então começou a se sentar em um grande sofá branco, antes de respirar fundo para se acalmar. A raiva em seus olhos, no entanto, ainda não havia desaparecido, enquanto ela olhava para o ancião ainda ajoelhado na frente dela, e com um tom frio, mas esperançoso, ela perguntou: "Você acha que há alguma esperança para consertarmos nosso relacionamento com esse garoto?" Zhang Jingxiang balançou a cabeça enquanto respondia com certeza: "Mestre da guilda, esse garoto é muito ganancioso.
Ele deixou bem claro que não estava disposto a ajudar nossa guilda a menos que lhe demos 50% dos ganhos. Como podemos dar a ele tanto assim? Devemos prosseguir com nosso plano original de qualquer maneira. Xie Hong não falou quando ouviu a resposta de Zhang Jingxiang. Em vez disso, ela cerrou os dentes, aparentemente como se estivesse tentando chegar a um acordo consigo mesma. Ela sabia que agora tinha duas opções. A primeira era prosseguir com o plano sem Shunlong, enquanto a segunda era pagar a Shunlong um preço exorbitante em troca de sua ajuda. No fundo de seu coração, ela não estava disposta a seguir nenhum desses dois planos, já que ambos lhe causariam perdas tremendas, o que a fez cair em um estado de pensamento profundo. 10 minutos depois, ela finalmente abriu os olhos enquanto olhava para Zhang Jingxiang com um olhar determinado. Ao mesmo tempo, de volta ao pátio de Shunlong, uma respiração pesada enchia a sala, pois Shunlong e Liu Mei tinham acabado de terminar outra rodada de cultivo duplo juntos. Liu Mei olhou para Shunlong com olhos brilhantes, antes de plantar um beijo profundo em seus lábios enquanto dizia: Longe, toda vez que nós dormimos juntos, posso sentir uma energia poderosa enchendo meu corpo. Shunlong acenou com a cabeça para Liu Mei, que agora estava a apenas alguns passos de entrar no nível inicial 3 no grau Heaven enquanto dizia: Esta é uma técnica secreta que recebi do Rei Dao dentro do Reino Vermilion, que conecta meu Yang com sua essência Yin, e lentamente fortalece ambos ao mesmo tempo. Você pode pensar nessa técnica secreta como uma corda que nos une. Quanto mais um de nós avança no cultivo, maiores serão os benefícios. A única desvantagem dessa técnica é que ela só pode ser usada uma vez por dia, no máximo. Liu Mei assentiu com a cabeça, pois ela também havia sentido isso nos últimos dias. Agora que o cultivo de Shunlong havia avançado para o pico do nível 3 no grau celestial, ele estava enchendo seu próprio corpo com ainda mais essência Yang. Ao mesmo tempo, isso estava arrastando o cultivo de Liu Mei ainda mais alto, e quanto mais ela avançava, mais essência em ela mantinha dentro dela também. Um dia logo se passou no mundo exterior, enquanto Shunlong passou mais 10 dias dentro do lugar nebuloso na Pedra do Tempo. Embora ele não tivesse conseguido avançar para o nível inicial 4 no grau celestial ainda, ele não estava tão longe de condensar com sucesso sua 28ª bola de QI. Ele estimou que levaria cerca de 15 dias, no máximo um mês, até conseguir entrar nos estágios intermediários do grau Heaven. Ele então se visualizou deixando a Pedra do Tempo, enquanto retornava para o quarto e viu Liu Mei olhando para ele com um olhar estranho. Shunlong olhou para Liu Mei curiosamente, que abriu sua pequena boca enquanto dizia: Longe, há 2 convidados lá fora. Convidados? Shunlong perguntou interrogativamente. Não é só Zhang Jingxiang. Ele já esperava que Zhang Jingxiang os visitasse nos próximos 3 dias, já que Shunlong já havia lhe dito onde eles moravam, mas ele não esperava que ele trouxesse companhia também. Liu Mei assentiu com a cabeça enquanto continuava. Eles chegaram cedo esta manhã, mas como Longe não estava dentro do quarto, eu os fiz esperar no pátio. Shunlong sorriu para Liu Mei e agarrou sua mão, antes de abrir a porta do quarto. No pátio, o pico de classificação 5, Rei Pantera de Asas Prateadas, estava olhando para os 2 convidados, que estavam parados a algumas dezenas de metros de distância. Quando Shunlong abriu a porta, além de Zhang Jingxiang, ele também viu uma mulher loira deslumbrante vestida de verde. A mulher loira tinha um sorriso doce no rosto quando viu Shunlong e Liu Mei, uma expressão completamente diferente de quando ela estava enfrentando Zhang Jingxiang na Guilda da Lua Pálida. Em comparação, Zhang Jingxiang estava com a cabeça abaixada todo esse tempo, evidente que ele não estava tendo os melhores momentos. A bela mulher loira fez uma reverência para Shunlong e Liu Mei enquanto segurava seu vestido verde, antes de se apresentar. Saudações, jovem mestre Shun, jovem senhora. Eu sou Xie Hong, e sou o mestre da guilda, Peiyou-Moon. Ouvi tudo de Zhang Jingxiang, e estou aqui para pessoalmente lhe oferecer um pedido de desculpas em nome de nossa guilda.
Posso lhe assegurar que o ancião Zhang foi pessoalmente punido por mim por seu comportamento. Ao mesmo tempo, Zhang Jingxiang também deu um passo à frente com a cabeça abaixada, enquanto dizia: Por favor, me perdoe, jovem mestre Shun, jovem senhora Liu. Shunlong não esperava que o mestre da guilda os visitasse pessoalmente na pousada, muito menos que Zhang Jingxiang também se desculpasse. No entanto, isso não poderia significar que tudo estava bem agora, apenas por causa de um pedido de desculpas. Xie Hong olhou para Shunlong com seus lindos olhos verdes, e com um sorriso encantador no rosto, ela disse: Jovem mestre Shun, espero que você possa perdoar o comportamento de Zhang Jingxiang e ajudar nossa guilda desta vez. Claro, esse é um assunto muito importante para mim, então não posso revelar muitas coisas a menos que você concorde, mas tudo pode ser negociado. Shunlong olhou para Xie Hong, que parecia disposta a recuar e negociar seus termos com um sorriso no rosto, enquanto então perguntou a ela: Nesse caso, senhorita Xie, diga-me o que você está disposta a oferecer. Fim do capítulo. Capítulo 175 Condições de Xie Hong. Xie Hong sorriu brilhantemente quando ouviu a pergunta de Shunlong, e tirando um pequeno anel espacial amarelo de um dos bolsos, ela disse: Jovem mestre Shun, nossa guilda está disposta a lhe oferecer 300.000 pedras espirituais como pagamento adiantado, bem como 15% dos ganhos da missão. Afinal, colocaremos a mão de obra de toda a nossa guilda, enquanto tudo o que o jovem mestre Shun terá que fazer é manter um mercenário de nível SS ocupado. Acredito que esta seja uma oferta boa e razoável. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça enquanto olhava para a mulher atraente à sua frente, rejeitando imediatamente sua oferta. Se repelir um mercenário de nível SS fosse tão fácil, então por que vocês não fazem isso sozinhos? Mesmo se vocês pudessem fazer isso com sucesso, eu me pergunto se vocês realmente estariam dispostos a correr esse risco. Não importa o que aconteça, é certo que se eu concordar em ajudar sua guilda, acabarei me tornando inimigo de tal pessoa. Agora me diga, vale a pena para mim criar um inimigo tão poderoso, apenas para sua guilda ficar com a maior parte dos lucros no final? A loira Xie Hong assentiu com a cabeça para a pergunta de Shunlong, antes de seus olhos se virarem para olhar para a pantera negra ao lado dele, enquanto ela respondia com um sorriso agradável no rosto. De fato, suas palavras são razoáveis, jovem mestre Shun. No entanto, você realmente teria medo de fazer inimigos com um mercenário de classificação SS, com um Rei Pantera de asas prateadas, de classificação máxima 5 como sua montaria? Shunlong sorriu calmamente quando ouviu isso, enquanto o olhar em seus olhos se transformou em um de diversão, enquanto ele olhava para Xie Hong e dizia: Você está certo, eu não teria medo de um único mercenário de classificação SS. No entanto, e quanto a uma guilda inteira? As pupilas de Xie Hong se contraíram, enquanto ela involuntariamente deu um passo para trás. Ela imediatamente se virou para olhar para Zhang Jingxiang que estava ao lado dela, apenas para ver que o olhar em seus olhos era tão chocado quanto o dela. Zhang Jingxiang balançou a cabeça apressadamente enquanto olhava para Madame Xie, indicando que ele não havia vazado nada. Shunlong olhou para a chocada Madame Xie e, balançando a cabeça, continuou: Além da Guilda de Mercadores Turtle Tycoon, ou da Guilda Darkblade, qual outro poder na Cidade da Espada de Prata pode empregar mercenários de nível SS? Madame Xie assentiu com a cabeça hesitantemente, entendendo seu erro. Se ela não tivesse mencionado que havia um mercenário de nível SS, Shunlong não teria sido capaz de restringir seu alvo. Os olhos de Zhang Jingxiang se arregalaram imediatamente, mas ele manteve a boca bem fechada. Ele se lembrava claramente de que foi ele quem deu essa informação a Shunlong ontem, mas Madame Xie não sabia disso. Xie Hong respirou fundo, enquanto olhava para o jovem na frente dela em choque. Mesmo que ela não quisesse admitir, ela claramente se encontrava em uma posição passiva agora. Ela então fechou os olhos por alguns momentos, aparentemente ponderando sobre o que deveria fazer.
Finalmente, algumas respirações de tempo depois, ela abriu os olhos e, olhando para Shunlong, ela assentiu com a cabeça enquanto concordava com ele. Muito bem, jovem mestre Shun. Podemos dividir tudo igualmente, entre nossa guilda e você, mas, eu também quero escolher um item primeiro. Se você não concordar com este termo, então serei forçada a fazer isso sem você. Shunlong não tinha ideia do que Xie-Hong queria levar, mas ele imediatamente entendeu que deveria ser algo realmente importante para ela, se ela estava disposta a se comprometer em dar a ele metade de todo o resto, exceto por apenas um item. Assentindo com a cabeça, seus olhos encararam a bela mulher loira na frente dele antes de responder. Tudo bem. Contanto que as pedras espirituais desta missão sejam suficientes, posso concordar com seus termos. Xie-Hong finalmente soltou um suspiro de alívio. Embora ela pudesse sentir uma pontada no coração por dividir metade dos lucros desta missão, o risco seria muito menor para ela, com a besta mágica de nível 5 de pico de Shunlong lidando com o mercenário inimigo de nível SS. Além disso, contanto que ela pudesse obter aquele item, todo o resto valeria a pena. Virando a cabeça para olhar nos olhos de Shunlong, Xie-Hong então disse em um tom animado. Você não precisa se preocupar com isso, jovem mestre Shun. Se realmente conseguirmos, nossos ganhos totais excederão 100.000 pedras espirituais de nível médio. Shunlong e Liu Mei ficaram chocados quando ouviram essa quantia. Shunlong já tinha ouvido falar sobre pedras espirituais de nível médio e seu valor, enquanto Liu Mei, como filha do mestre da seita da nuvem flutuante, obviamente tinha visto pedras espirituais de nível médio no passado. Uma pedra espiritual de nível médio valia tanto quanto 100 de nível baixo. Então, 100.000 pedras espirituais de grau médio valiam tanto quanto 10 milhões de grau baixo. 10 milhões de pedras espirituais. Os olhos de Shunlong brilharam quando ele imaginou metade dessa quantia entrando em sua pedra do tempo. Ao mesmo tempo, vendo que seu mestre da guilda havia chegado a um acordo com Shunlong, Zhang Jingxiang sorriu brilhantemente enquanto olhava para o jovem à sua frente e perguntou. Então, jovem mestre Shun, você ainda colocará suas pílulas em leilão? Posso lhe garantir que eu pessoalmente garantirei que elas alcancem um preço alto. Shunlong assentiu com a cabeça e acenou com a mão, enquanto 2 pequenos frascos de pílulas junto com uma dúzia de pergaminhos apareceram na sua frente. Zhang Jingxiang pegou animadamente os frascos de pílulas em suas mãos, e olhou para eles como se estivesse olhando para tesouros inestimáveis. Como uma alquimista de nível 2 de prata, a anciã careca de meia-idade não prestou atenção aos pergaminhos. Xie-Hong deu uma olhada nos pergaminhos brancos, antes de dizer com uma voz um pouco surpresa. Todos eles são técnicas de cultivo místicas de baixo grau. Embora ela também estivesse cultivando uma técnica de cultivo mística de alto grau, Xie-Hong sabia que essas técnicas de cultivo não eram repolhos encontrados nas ruas. Se Shunlong tivesse uma ou duas delas, ela não ficaria surpresa, mas uma dúzia delas, até mesmo sua guilda Lua Pálida, tinha apenas cerca de 30 técnicas de cultivo de grau místico. Olhando para os pergaminhos à sua frente, Xie-Hong pensou seriamente por um momento antes de dizer. Em uma estimativa aproximada, essas técnicas provavelmente renderão cerca de 200.000 pedras espirituais de baixo grau, jovem mestre Shun. Shunlong assentiu, mas ele realmente não se importou com o preço. Afinal, ter os pergaminhos pegando poeira dentro da pedra do tempo não lhe trouxe nenhum benefício imediato, o que tornou uma opção muito melhor vendê-los por pedras espirituais. No entanto, ele não estava disposto a vender tudo o que tinha para o leilão da Guilda da Lua Pálida. Afinal, ele tinha outros planos para o resto de suas técnicas de cultivo e habilidades marciais. Xie-Hong armazenou os pergaminhos dentro de seu anel espacial antes de continuar com sua voz suave. Jovem mestre Shun, você pode vir à guilda daqui a 4 dias para o leilão. Embora minha Guilda da Lua Pálida não seja a mais forte na cidade da Espada de Prata, com minhas conexões, você não se arrependerá de leiloar seus itens.
Ela então fez uma reverência mais uma vez enquanto segurava as bainhas de seu vestido e se despediu de Shunlong e Liu Mei. Liu Mei olhou para Xiehong e Zhang Jingxiang que finalmente tinham saído do pátio, antes de virar a cabeça para olhar para Shunlong, quando ela disse em um tom sério. Longe, eu podia sentir que, aquela mulher não se importava tanto com as 10 milhões de pedras espirituais. Embora ela tivesse colocado uma fachada animada, eu podia sentir que esse não era seu verdadeiro objetivo. Em vez disso, eu acho que o item que ela quer escolher, vai ser ainda mais valioso para ela do que as pedras espirituais. Fim do capítulo. Capítulo 176 O Clã da Espada de Prata. Shunlong assentiu para Liu Mei, pois ele também havia notado esse assunto. Afinal, Xiehong estava disposta a se comprometer com qualquer outra coisa, além dela, escolhendo um item primeiro. Só por isso, o valor de este item era óbvio. Shunlong não continuou pensando nesse assunto, pois tudo sobre esse item misterioso seria revelado em 2 meses a partir de agora. Ele e Liu Mei entraram em seu quarto para cultivar, enquanto 4 dias se passaram rapidamente. O que Shunlong não sabia era que, graças às conexões de Xiehong, a notícia sobre suas misteriosas pílulas de alto nível de classificação 3 se espalhou por toda a cidade da Espada de Prata. Até mesmo algumas pessoas de alto escalão do clã da Espada de Prata informaram a Guilda da Lua Pálida, que iriam comparecer ao leilão dessa vez, enviando ondas por toda a cidade. Dentro da majestosa mansão do clã da Espada de Prata no centro da cidade, havia 2 belos rapazes e uma linda jovem de cabelos prateados sentados em frente a uma mesa, bebendo e conversando um com o outro. Um desses jovens tinha olhos estreitos e cabelos curtos e espetados, dando ao seu rosto uma expressão sinistra. Suas vestes pretas aparentemente simples, tinham um grande caractere, Venom, nas costas, que muito poucas pessoas na cidade da Espada de Prata seriam capazes de reconhecer. Olhando para o jovem de cabelos brancos à sua frente, o homem de olhos estreitos largou sua taça de vinho e, depois de dar uma olhada rápida na jovem mulher quieta de cabelos prateados, perguntou: Encuien, ouvi dizer que você pretende participar de um pequeno leilão de sua cidade hoje. O jovem que estava sentado em frente a ele tinha seus longos cabelos brancos presos em um rabo de cavalo, enquanto suas luxuosas vestes brancas tinham o caractere prata nelas. Este era o jovem mestre do clã da Espada de Prata, Encuien. Encuien entendeu imediatamente o que o homem à sua frente estava tentando dizer, respondendo sorrindo. De fato, irmão Shangpu, já se espalhou pela cidade a notícia de que uma pequena guilda vai leiloar algumas misteriosas pílulas de alto nível, nível 3, que são extremamente benéficas para cultivadores de nível celestial. Após um breve momento de pausa, o jovem mestre de cabelos brancos do clã da Espada de Prata virou a cabeça para olhar para a jovem mulher de cabelos prateados ao seu lado, antes de continuar com um sorriso no rosto. E, claro, já que minha linda irmã está a apenas um passo de entrar no pico do nível 9 no nível celestial, decidi acompanhá-la enquanto damos uma olhada neste leilão. O jovem de cabelos espetados virou a cabeça para olhar para a bela jovem mulher de cabelos prateados também, enquanto sorria educadamente e dizia: Jovem senhorita Roland, tenho certeza de que seu clã da Espada de Prata definitivamente não carece de pílulas de nível 3 de alto nível. Vale a pena você fazer uma aparição pessoal então. Se você simplesmente acenar com a cabeça, minha família Gu pode lhe fornecer inúmeras pílulas de nível 3 de alto nível para seu uso. A bela Roland de cabelos prateados olhou para o jovem de cabelos espetados na frente dela e, balançando a cabeça, respondeu: Obrigada por sua preocupação, quarto jovem mestre Gu. Embora seja verdade que pretendo avançar para o pico do nível 9 no nível do céu, um novo tipo de pílula que apareça em nossa cidade da Espada de Prata pode ser considerado um assunto importante por si só também. Se as pílulas valerem a pena, podemos até encontrar o alquimista que as produziu e fazê-lo trabalhar para nosso clã da Espada de Prata.
Uma luz brilhante brilhou nos olhos do Gu Shangpu de cabelos espetados, quando ele assentiu e sorriu enquanto olhava para Enrolan, antes de responder. Claro, as palavras da jovem senhorita Rolan fazem sentido. Nesse caso, permita-me acompanhá-lo a este leilão hoje. Também estou curioso para ver essas pílulas de alto nível de classificação 3. O Incuyen de cabelos brancos olhou para sua irmã e interrompeu antes que ela pudesse falar. Irmã, o irmão Shangpu também é um renomado alquimista de classificação 2 de grau prata. Se ele vier conosco, ele definitivamente poderá nos dar sua opinião sobre as pílulas também. Gu Shangpu tinha o mesmo sorriso no rosto enquanto olhava para Enrolan, que assentiu levemente enquanto se levantava e disse. Nesse caso, vamos indo, irmão. Jovem mestre Gu, o leilão começará em menos de 1 hora. Encuyen se levantou e piscou para Gu Shangpu, antes de seguir Enrolan para fora da sala. Ao mesmo tempo, Shunlong ainda estava cultivando dentro do lugar enevoado na Pedra do Tempo. Ele já havia passado mais de 1 mês cultivando neste lugar, quando de repente, um som de estalo foi ouvido de seu corpo. Shunlong podia sentir sua força aumentando, enquanto a 28ª esfera de QI celestial finalmente entrava na ampulheta do monarca. Um sorriso rapidamente se formou em seu rosto, antes de Shunlong se visualizar retornando ao seu quarto. Liu Mei ainda estava praticando seus movimentos de espada no pátio, quando o corpo de Shunlong apareceu de repente na almofada preta dentro do quarto. Depois de trocar de roupa, ele abriu a porta e viu a bela jovem vestida de roxo, que agora havia voltado os olhos para ele. Os olhos negros brilhantes de Liu Mei encararam Shunlong com choque e alegria, vendo que ele havia rompido mais uma vez. Com um sorriso doce no rosto, seus lindos olhos negros se transformaram em 2 luas crescentes, enquanto ela caminhava até Shunlong e o abraçava antes de dizer: Longe, parabéns. Shunlong sorriu para a animada Liu Mei, antes de dizer: Meier, vamos ao leilão da Guilda da Lua Pálida, então. Shunlong não tinha certeza se teria completado seu avanço a tempo, antes do leilão começar. Liu Mei assentiu com a cabeça e voltou para dentro da sala para trocar de roupa de treinamento. Ao mesmo tempo em que Shunlong e Liu Mei estavam saindo do pátio, no local do leilão da Guilda da Lua Pálida, o jovem mestre do clã da Espada de Prata, Encuyen, junto com sua irmã e o 4º jovem mestre da família Gu, estavam todos sentados dentro de uma sala privada enquanto olhavam para 2 frascos de pílulas em uma pequena mesa na frente deles. Se Shunlong estivesse aqui, ele reconheceria imediatamente essas pílulas, já que eram suas próprias pílulas de combustão de sangue, de alto nível, nível 3. Fim do capítulo. Capítulo 177. O equilíbrio na Cidade da Espada de Prata. A poucos metros deles, estava um homem de meia-idade vestido com vestes roxas, que sorriu lisonjeiramente para os 2 irmãos do clã da Espada de Prata enquanto dizia: Jovem mestre In, jovem dama, estas são as pílulas mais novas que nossa guilda recebeu. Este homem de meia-idade não era ninguém menos que Zhang Jingxiang. Já que Encuyen tinha pedido a Guilda da Lua Pálida para dar uma olhada em suas pílulas antes de serem leiloadas, nem mesmo Xie Hong poderia recusar seu pedido, muito menos o próprio ancião. Afinal, este era o jovem mestre do poder mais forte na Cidade da Espada de Prata, o clã da Espada de Prata. A Guilda da Lua Pálida não poderia escolher ofender o clã da Espada de Prata por algo tão pequeno. Quanto ao 4º jovem mestre da família Gu, já que Zhang Jingxiang não o conhecia, ele eventualmente escolheu não cumprimentá-lo. Gu Shangpu não prestou atenção em Zhang Jingxiang de qualquer maneira, já que seus olhos estavam grudados no frasco de pílulas em suas mãos. Sem nem mesmo pedir permissão, ele abriu a garrafa e pegou uma das pílulas de combustão de sangue de nível 3 de primeira qualidade em sua mão. Assim como Zhang Jingxiang reagiu da primeira vez, sob os olhares atônitos de Encuyen e sua irmã, Gu Shangpu começou a cheirar a pílula na frente deles.
Claro, todos dentro da sala sabiam que era assim que um alquimista tentaria identificar alguns dos ingredientes medicinais dos quais uma pílula era feita, já que o cheiro forte de algumas ervas medicinais poderosas ainda podia ser discernido mesmo após o refinamento bem-sucedido das pílulas. Poucos minutos depois, Gu Shangpu levantou a cabeça e olhou para o ancião gordinho e careca da Guilda da Lua Pálida, antes de perguntar em choque: Porco, quem é o alquimista que criou isso? Os olhos de Zhang Jingxiang se arregalaram como pires quando ele ouviu essas palavras insultuosas que não respeitavam sua identidade, enquanto seu rosto começou a ficar vermelho, sem saber se era devido ao constrangimento ou à raiva. Ele queria ir até Gu Shangpu e dar um tapa em seu rosto, mas considerando que esse pirralho tinha vindo com o jovem mestre e a jovem dama do clã da Espada de Prata, Zhang Jingxiang respirou fundo para se acalmar, antes de dizer em um tom sarcástico: Não tenho ideia. A expressão de Gu Shangpu se distorceu. Quando ele viu isso, esse ancião gordo estava se recusando a responder sua pergunta. Como o quarto jovem mestre da família Gu, Gu Shangpu sentiu que já havia rebaixado seu status ao falar com ele diretamente. Zhang Jingxiang sorriu depois de ver que Gu Shangpu finalmente ficou bravo, antes de se virar para olhar para Inquien com um sorriso lisonjeiro no rosto, enquanto ele então juntou as mãos e disse: Jovem mestre In, tenho certeza de que você também está ciente de que não posso revelar tais informações. Esta é uma regra que toda guilda deve aderir, caso contrário, pode prejudicar nossa própria reputação. Claro, se você realmente me forçar, usando o poder do clã da Espada de Prata, então não terei outra escolha a não ser contar tudo a você. Inquien assentiu com a cabeça sem nenhuma expressão no rosto, enquanto acenava com a mão em desdém e dizia: Você pode ir embora. Sob a expressão estupefata de Gu Shangpu, Zhang Jingxiang sorriu enquanto pegava os 2 frascos de comprimidos e os colocava em suas vestes, antes de juntar as mãos para os 2 irmãos e sair sem dizer mais nada. No momento em que o ancião de meia-idade saiu da sala, Gu Shangpu olhou zombeteiramente para Inquien, enquanto dizia: Inquien, eu não pensei que você fosse realmente um covarde. Você tem certeza de que seu clã da Espada de Prata é o governante da cidade da Espada de Prata, e não o porco que acabou de sair? Caso contrário, por que você teria que dar cara a uma guilda tão pequena? Se estivéssemos no meu lugar, qualquer um que ousasse recusar um pedido da minha família Gu já teria morrido inúmeras vezes, não importa a qual guilda pertencesse. A expressão de Enrolan se transformou em desgosto, mas Gu Shangpu não percebeu, pois ele ainda estava olhando para o indiferente Inquien. O jovem mestre do clã da Espada de Prata não pareceu ter se ofendido, pois ele respondeu com um olhar profundo em seus olhos. Gu Shangpu, você acha que todo lugar é como o seu Vale dos Mil Venenos? Há mais de um poder na minha cidade da Espada de Prata, incluindo a Associação de Mercenários. Você acha que sua família Gu seria capaz de ser tão arrogante, se também houvesse uma filial da Associação de Mercenários dentro da sua Cidade dos Mil Venenos? A expressão de Gu Shangpu mudou quando ele ouviu isso. Embora ele fosse arrogante, ele não era totalmente estúpido. Ele simplesmente não tinha saído da Cidade dos Mil Venenos vezes o suficiente no passado, então ele não entendia como o mundo exterior funcionava. Mas pelas palavras de Inquien, ele entendeu as implicações ocultas dentro delas. Parecia que na Cidade da Espada de Prata, a Associação de Mercenários estava mantendo seu clã da Espada de Prata sob controle. Mesmo que o clã da Espada de Prata fosse realmente mais forte do que o ramo da associação, provavelmente não seria muito. Ao mesmo tempo, Shunlong e Liu Mei já haviam chegado do lado de fora da entrada da Guilda da Lua Pálida. Depois de mostrar o token que ele havia recebido anteriormente de Zhang Jingxiang para uma das jovens na entrada, Shunlong e Liu Mei foram imediatamente levados para uma sala privada no segundo andar do local do leilão, que Xie Hong reservou pessoalmente para eles. A sala privada era quase idêntica àquela em que Shunlong havia entrado, a primeira vez que ele e Liu Mei se encontraram com Zhang Jingxiang.
Havia um grande sofá que estava de frente para o palco principal do salão de leilões, enquanto uma pequena mesa de mármore preto estava colocada em cada lado do sofá. Poucos minutos depois que Shun Long e Liu Mei entraram em sua sala privada, a iluminação do salão de leilões de repente se concentrou no palco principal. Sob o olhar atento da multidão, um jovem aparentemente na casa dos 30 anos caminhou lentamente no palco principal. O homem tinha um rosto redondo e um nariz ligeiramente gordo, bem como uma pequena pinta sob o olho esquerdo. Suas vestes vermelhas tremulavam enquanto ele caminhava em direção ao palco principal, antes de revelar seu cultivo que imediatamente silenciou a multidão agitada nos assentos externos. Até Shun Long ficou um pouco atordoado quando viu que este homem já havia alcançado o meio do nível 9 no reino espiritual. Seu cultivo era ainda maior do que o de Zhang Jingxiang. O homem olhou para a multidão à sua frente com um sorriso amável no rosto, enquanto se apresentava. Honrados convidados da nossa Guilda de Mercadores da Lua Pálida, bem-vindos ao leilão da nossa guilda. Meu nome é Yuan Ling, e serei seu leiloeiro hoje. O leilão de hoje será um pouco especial, pois haverá apenas 10 lotes de itens. Claro, a qualidade de cada um deles é garantida pela nossa Guilda da Lua Pálida. Agora, sem mais delongas, que o leilão comece. Fim do capítulo. Capítulo 178. Os três finais. A multidão abaixo de Yuan Ling ficou surpresa quando soube que haveria apenas 10 itens para este leilão. Nos leilões normais da Guilda da Lua Pálida, sempre havia mais de 100 itens a cada vez. Yuan Ling bateu palmas 2 vezes, e 2 jovens mulheres apareceram atrás dele, carregando um grande sabre carmesim no palco principal. Yuan Ling colocou pessoalmente o sabre vermelho, na mesa preta no centro do palco principal, antes de virar os olhos para olhar para a multidão à sua frente. As pessoas nos assentos externos do salão de leilões encararam o sabre cor de sangue com olhos brilhantes, quando a voz de Yuan Ling ressoou nos ouvidos de todos. Convidados honrados, nosso primeiro item para o leilão de hoje, é uma arma de grau prata de nível 2 de pico, chamada Blood Slayer. Este sabre pertencia a um mestre de formação de grau prata de nível 3, do Império Ongmeng do nosso continente Estrela da Noite. Após o mestre da formação falecer, este sabre foi entregue à nossa Guilda da Lua Pálida, para ser leiloado por seus descendentes. Olhando para a multidão animada abaixo dele, Yuan Ling sabia que não precisava dizer muito mais. Afinal, um sabre de prata de nível 2 já era uma mercadoria difícil de encontrar na cidade da Espada de Prata. Claro, as maiores potências definitivamente possuiriam até armas de nível 3 de prata, mas essas armas nunca apareciam nos leilões da cidade. Vendo que a multidão estava pronta para começar a dar lances, Yuan Ling sorriu enquanto levantava a mão direita e disse: o preço inicial para este Blood Slayer será de 40.000 pedras espirituais de baixo nível, enquanto cada aumento subsequente deve ser de pelo menos 1.000 pedras espirituais. Embora as salas privadas estivessem silenciosas, as pessoas nos assentos externos não conseguiram mais se conter e começaram a gritar seus lances. 41.000, 43.000, 45.000. Na sala privada de Shun Long e Liu Mei, Shun Long assistiu ao lance abaixo dele sem nenhuma mudança em sua expressão. Afinal, nem ele nem Liu Mei usavam um sabre, então ele não tinha interesse no lance. Poucos minutos depois, um velho nos assentos externos venceu o lance com sucesso, depois de gastar 83.000 pedras espirituais de baixo grau para o Blood Slayer. Yuan Ling, de túnica vermelha, sorriu enquanto batia palmas mais uma vez, chamando a atenção da multidão de volta para ele. As 2 jovens mulheres de antes carregavam o sabre para fora do palco, quando uma mulher alta e ligeiramente rechonchuda, com cabelos pretos, apareceu no palco, carregando uma pilha grossa de pergaminhos em suas mãos. Os lábios de Shun Long se curvaram quando ele viu esses pergaminhos brancos, quando a voz de Yuan Ling soou nos ouvidos de todos ao mesmo tempo. Convidados honrados, tenho certeza de que muitos de vocês estarão interessados nos próximos itens do nosso leilão.
Assim que terminou de falar, Yuan Ling pegou um dos pergaminhos das mãos da mulher e o desenrolou até a metade, antes de virar a cabeça para olhar para as pessoas dentro das salas privadas, enquanto dizia com o mesmo sorriso amável no rosto: tenho certeza de que há muitos veteranos estimados nas salas privadas aqui hoje, e todos vocês podem entender o que é o pergaminho que estou segurando em minhas mãos. Então, apontando para a mulher rechonchuda ao lado dele, o leiloeiro de túnica vermelha continuou: todos os pergaminhos aqui hoje são técnicas de cultivo místicas de baixo grau. Eles foram confiados à nossa Guilda da Lua Pálida, para serem leiloados hoje, e nossa guilda decidiu vendê-los todos em uma venda em lote. Surpreendentemente, as pessoas nos assentos externos começaram a gritar para Yuan Ling, com os olhos cheios de indignação e fúria. Sem vergonha! Sua Guilda da Lua Pálida é tão sem vergonha! Certo, certo. Por que você está vendendo-os em um lote? Isso não significa que não teremos chance de competir com as pessoas dentro das salas privadas. Apóstrofo. Todas as guildas fortes têm técnicas de cultivo de grau místico, mas o resto de nós mal tem uma técnica amarela de alto grau para treinar. Venda separadamente. Não seja desavergonhado. Yuan Ling sorriu para a multidão enfurecida, mas embora ainda houvesse um sorriso amável em seu rosto, seu corpo de repente explodiu com a aura de um especialista de nível médio do Reino Espiritual 9. A multidão foi imediatamente silenciada, como cigarras no inverno, antes de Yuan Ling voltar seus olhos para as pessoas nos assentos externos enquanto dizia: nossa guilda já decidiu leiloar os pergaminhos separadamente, pois isso renderia o maior lucro para o veterano que os confiou a nós. Claro, embora as técnicas de cultivo de grau místico não sejam comuns, elas também não são tão raras. Tenho certeza de que todos vocês sabem que o preço de uma técnica de cultivo de baixo grau místico geralmente não excederá as 25.000 pedras espirituais. Então, mesmo que você não consiga dar um lance bem-sucedido por esses pergaminhos hoje, certamente haverá mais chances no futuro. Sem dar mais explicações para as pessoas que estavam reclamando anteriormente, Yuan Ling continuou: o preço inicial para esses 12 pergaminhos é definido em 100.000 pedras espirituais de baixo grau, enquanto cada incremento adicional deve ser de pelo menos 2.000 pedras espirituais. As pessoas dentro das salas privadas que pertenciam aos fortes poderes da Cidade da Espada de Prata, tinham seus olhos iluminados. Afinal, cada poder precisava de mais técnicas de cultivo de grau místico, já que isso poderia fortalecer seus membros ainda mais. 100.000, 102.000, 108.000. Vozes soaram em rápida sucessão nas salas privadas, enquanto o preço dos pergaminhos de Shunlong subia rapidamente. No final, eles foram comprados por um homem de meia-idade em uma sala privada, por 264.000 pedras espirituais. Enquanto o leilão continuava, no entanto, Shunlong ficou desapontado por não haver ervas medicinais de alto nível, ou qualquer outra coisa que chamasse seu interesse. Assim, uma hora passou rapidamente, quando a voz animada do leiloeiro de túnica vermelha, Yuan Ling, ressoou por todo o salão de leilões. Olhando para as pessoas nos assentos externos à sua frente, Yuan Ling sorriu brilhantemente enquanto batia palmas 2 vezes, e uma bela mulher em túnicas vermelhas semelhantes às dele entrou no palco principal. Vendo que os olhos da multidão foram atraídos para a bela mulher no palco, e que sua excitação estava mais uma vez totalmente revigorada, os lábios de Yuan Ling se curvaram ainda mais enquanto ele falava. Honrados convidados de nossa guilda, nosso leilão chegou aos 3 itens finais. Tenho certeza de que muitos de vocês vieram aqui hoje, depois de ouvirem os rumores de uma nova pílula que nunca apareceu antes em nossa Cidade da Espada de Prata. Vendo que a multidão havia focado completamente sua atenção nele, Yuan Ling se virou para olhar para a mulher vestida de vermelho que tinha acabado de aparecer no palco. A mulher lançou um sorriso encantador para a multidão, antes de acenar com a mão, e uma garrafa cheia de 10 pílulas vermelhas apareceu do nada. Vendo as pílulas que estavam emitindo um poderoso brilho vermelho, a multidão olhou para Yuan Ling com olhos cheios de fervor, que por sua vez começou a explicar.
Posso dizer com segurança que os rumores são verdadeiros. Todas essas são pílulas de alto nível de classificação 3, e seus efeitos são extremamente benéficos para os cultivadores de nível celestial. Estima-se que um cultivador de nível 1 de pico de classificação celestial será capaz de avançar para o nível inicial 2 em 3 dias, após consumir uma dessas pílulas. No entanto, a parte mais importante é que nenhuma outra grande potência perto da Cidade da Espada de Prata pode produzir essas pílulas agora. Isso é algo que nossa Guilda Pale Moon já verificou, e acredito que todos vocês entendam o que isso significa. Se alguma família importante na cidade puder obter a fórmula para as pílulas, todos, seja nas salas privadas, ou as pessoas sentadas nos assentos externos, estavam olhando para as pílulas vermelhas, com olhos cheios de excitação. Se o que Yuan Ling disse fosse verdade, então essa provavelmente era uma oportunidade única na vida. Fim do capítulo. Capítulo 179 Irmãos Yan. Ao mesmo tempo, no quarto privado de Incuyen, Gu Shangpu olhou para a linda jovem de cabelos prateados que estava sentada ao lado dele, enquanto ele dizia sorrindo: Jovem Huolan, não se preocupe. Vou garantir que ganhe essas pílulas para você. Em Huolan, no entanto, não parecia estar prestando atenção às palavras de Gu Shangpu, pois seus olhos estavam focados no palco principal à sua frente. Embora seu clã da Espada de Prata fosse o poder mais forte na Cidade da Espada de Prata, na realidade eles não eram muito mais fortes do que um único ramo da Associação dos Mercenários. Mas se eles pudessem obter a receita desta nova pílula, então com o poder de seu clã, eles poderiam se expandir até mesmo além da Cidade da Espada de Prata. A essa altura, eles não teriam que ter medo da Associação dos Mercenários. No palco principal, Yuan Ling entendeu que a multidão não podia esperar mais. Apontando para o frasco de pílulas em sua mão, ele disse: Nossa guilda obteve 2 frascos cheios dessas pílulas de alto nível de classificação 3 e decidiu leiloá-las separadamente. A multidão explodiu com ainda mais fervor quando ouviram que havia 2 frascos cheios dessas pílulas. Isso significava que mesmo se perdessem o primeiro frasco de pílulas, ainda teriam uma chance de adquirir o segundo. Yuan Ling sorriu enquanto apontava para o frasco em sua mão e continuou: Nossa guilda decidiu, para o preço inicial dessas 10 pílulas, ser definido em 160.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Cada incremento adicional também deve ser pelo menos 2.000 pedras espirituais maior que o último. A multidão nos assentos externos imediatamente ficou em silêncio quando ouviu esse preço assustador. O preço inicial de cada pílula seria então de 16.000 pedras espirituais. Isso era quase o mesmo que uma erva medicinal de classificação 4, e esse era apenas o preço inicial. No entanto, embora as pessoas sentadas nos assentos externos estivessem intimidadas pelo preço alto, aquelas sentadas nas salas privadas não hesitaram nem um pouco, pois começaram a gritar lances um após o outro. 164.000, 169.000, 172.000. O preço subiu rapidamente e, mesmo depois de atingir a marca de 200.000, não pareceu diminuir nem um pouco. 204.000, 208.000. Apenas 2 minutos depois, os lances já haviam atingido a marca de 250.000, até que começaram a diminuir lentamente pela primeira vez. Mas mesmo assim, o fervor no ar do salão de leilões não pôde ser suprimido. 251.000, 253.000. Ao mesmo tempo, dentro da sala privada de Incuyen, Gu Shangpu levantou-se lentamente do sofá. Seus olhos também estavam grudados no frasco de comprimidos nas mãos de Yuan Ling antes que ele dissesse confiante: Finalmente chegou a hora de eu entrar na festa. Justo quando o preço atingiu 260.000, a voz poderosa de Gu Shangpu soou da sala privada enquanto ele gritava seu lance: 300.000 pedras espirituais de baixa qualidade. A multidão foi imediatamente silenciada, enquanto todos viravam suas cabeças para olhar para a sala privada, de onde a voz tinha vindo. Quem é essa pessoa? Ele imediatamente aumentou o preço em 40.000 pedras espirituais.
Aquela voz parecia tão jovem. Eu me pergunto se esse é um descendente de uma das famílias poderosas. Espere. Essa é a sala onde os membros do clã da Espada de Prata entraram antes. Quando todos ouviram isso, as discussões imediatamente morreram. Não importa o quão poderosa uma família possa ser, dentro da cidade da Espada de Prata, ninguém ousou antagonizar o clã da Espada de Prata. Gu Shangpu virou a cabeça para olhar para Enrolan de cabelos prateados antes de dizer: "Hahaha, jovem senhora Huolan, eu não disse que eu definitivamente venceria esse lance para você." Um pequeno sorriso finalmente se formou no rosto gelado de Enrolan. Embora 300.000 pedras espirituais não fossem uma grande quantia para seu clã da Espada de Prata, se ela pudesse evitar gastá-las, então seria o melhor. Yuan Ling suspirou interiormente enquanto olhava para a multidão silenciosa. Ele entendeu claramente que, se o clã da Espada de Prata estava disposto a se juntar à guerra de lances, não havia mais ninguém no clã da Espada de Prata que pudesse realmente lutar com eles, além, é claro, da Associação dos Mercenários. Justo quando Yuan Ling estava prestes a declarar Gu Shangpu como o vencedor deste lance, a voz calma de um jovem soou dos assentos externos atraindo a atenção de todos. 302.000. O que? Todos, incluindo Shun Long e Gu Shangpu, assim como os irmãos Yin, agora viraram suas cabeças para os assentos externos. A multidão imediatamente se separou, para revelar um jovem vestido com vestes azuis. Este homem tinha uma testa grande, assim como um nariz e lóbulos de orelha distintamente grandes, no entanto, ele ainda poderia ser considerado um tanto bonito. Seus olhos eram de uma cor azul profunda, que revelavam uma calma e tranquilidade dentro deles. Os olhos de Inquien se estreitaram quando ele olhou para este homem, e quando Gu Shangpu estava prestes a se enfurecer e xingar, Inquien disse apressadamente: "Irmãos Yan." Todos, incluindo Enrolan, ficaram atordoados quando ouviram Inquien se dirigindo a este jovem como irmão. Então, novamente, nenhuma pessoa normal que está sentada nos assentos externos seria capaz de tirar 300.000 pedras espirituais de baixo grau tão facilmente. Enquanto Enrolan pensava nisso, sua curiosidade pelo jovem de túnica azul que estava sentado nos assentos externos atingiu o ápice. Embora as formações dentro das salas privadas permitissem que as pessoas olhassem para os assentos externos e para o palco principal, aqueles sentados nos assentos externos não conseguiam reconhecer as pessoas que estavam dentro das salas privadas. Irmão Yan olhou para a sala privada de onde Inquien o havia chamado e sorriu gentilmente enquanto perguntava: "Inquien, você quer dar um lance contra mim?" Todos nos assentos externos, bem como nas salas privadas, olharam para este irmão Yan com espanto. Ele não apenas reconheceu a voz da sala privada que parecia pertencer ao jovem mestre do clã da Espada de Prata, como também perguntou se ele queria dar um lance contra ele. No entanto, a resposta de Inquien foi ainda mais chocante, pois ele balançou a cabeça dentro da sala privada e, sob o olhar atônito de Enrolan e Gu Shangpu, ele disse: "Como eu poderia dar um lance contra o irmão Yan? Se você estiver livre após este leilão, você definitivamente deve visitar meu clã da Espada de Prata." Enquanto as pessoas nos assentos externos estavam atordoadas, irmão Yan sorriu enquanto olhava para a sala privada e disse: "Muito bem, já que nós dois conhecemos o jovem Lorde Branco, podemos ser considerados conhecidos, afinal." Gu Shangpu, que estava prestes a repreender Inquien por ser covarde, imediatamente empalideceu quando ouviu o título de Jovem Lorde Branco. Virando a cabeça para olhar para o jovem Lorde do clã da Espada de Prata, Gu Shangpu viu uma expressão de alívio em seu rosto, enquanto Inquien assentiu e disse: "Claro, irmão Yan." Além de Inquien e Gu Shangpu, o resto das pessoas no salão de leilões não pareceu ter nenhuma reação quando ouviram o título de Jovem Lorde Branco. Já que ninguém mais estava disposto a dar lances contra o irmão Yan, no final, ele ganhou o primeiro frasco de pílulas por 300.000 pedras espirituais. O segundo frasco de pílulas, em vez disso, foi ganho por Inquien por 300.000 pedras espirituais.
Embora as grandes famílias nas salas privadas estivessem interessadas nas pílulas, 300.000 pedras espirituais não era uma quantia pequena para elas. Mas a principal razão era que eles não estavam dispostos a ofender o clã da Espada de Prata também. Surpreendentemente, o final do leilão foi um frasco de pílulas novamente. Eram 30 pílulas de alto grau de nível 4 de aprimoramento do espírito, que poderiam ajudar os cultivadores no reino do espírito, a aprimorar seu senso espiritual e força espiritual em preparação para o estágio da alma nascente. No entanto, Shunlong estimou que essas pílulas não seriam tão boas quanto suas próprias pílulas nutritivas de nível 4 do espírito, que ele poderia inventar após refinar a árvore espiritual de jade dourado de nível 4. No final, as pílulas de aprimoramento do espírito foram compradas pelo patriarca de uma das grandes famílias por 400.000 pedras espirituais, quando o leilão chegou ao fim. Embora Shunlong estivesse desapontado por não ter encontrado nada de interessante neste leilão, ele ainda conseguiu reabastecer seu suprimento de pedras espirituais. Depois que ele recebeu as pedras espirituais de Zhang Jingxiang, Shunlong e Liu Mei não ficaram mais na Guilda Peiyou, pois retornaram ao King's Courtyard. Faltavam apenas 2 meses para o plano de Xie-Hong começar, e Shunlong planejava aumentar sua força e a de Liu Mei o máximo possível nesses meses. Fim do capítulo. Capítulo 180 Treinamento nas habilidades marciais. A noite já havia caído, quando Shunlong e Liu Mei retornaram para a pousada. Como já era noite, Liu Mei sentou-se na almofada meditativa branca, enquanto começava a circular o sigilo do luar. Ao mesmo tempo, Shunlong entrou novamente no lugar enevoado dentro da Pedra do Tempo, enquanto circulava sua ampulheta do monarca. Mais de meio ano se passou assim para Shunlong, enquanto um pouco mais de meio mês se passou no mundo exterior. Depois de consumir inúmeras pílulas de combustão de sangue, de alto grau, bem como mais de 900.000 pedras espirituais, ele já havia atingido o pico do posto 6 no grau céu. No entanto, embora o tempo estivesse fluindo 10 vezes mais rápido dentro deste lugar, Shunlong também notou um problema gritante. Sem usar pedras espirituais, não havia outra maneira de obter QI para cultivar dentro deste lugar. Isso significava que, agora que ele estava quase sem pedras espirituais, Shunlong não poderia avançar seu cultivo dentro deste lugar mais. Sentado de pernas cruzadas no chão, inúmeros pensamentos passaram por sua mente. Vender técnicas de cultivo de grau místico não é realmente uma boa maneira de ganhar pedras espirituais. Afinal, não tenho muitas delas sobrando para começar. Quanto a leiloar mais pílulas de combustão de sangue, já que o clã da Espada de Prata já obteve o primeiro lote, as outras famílias não estariam dispostas a gastar mais pedras espirituais. Depois de pensar um pouco, Shunlong decidiu cultivar no mundo exterior durante o dia e praticar as habilidades marciais, bem como obter uma compreensão mais profunda em seu Dao do tempo e o Dao do espaço durante a noite. 2 meses se passaram rapidamente assim, quando o tempo para Xie-Hong executar seu plano finalmente chegou. Nestes 2 meses, o cultivo de Shunlong já havia rompido para o meio do posto 7 no grau céu. Graças ao seu cultivo duplo durante esses 2 meses também, Liu Mei ficou extremamente surpresa ao descobrir que seu cultivo também havia sido impulsionado para cima, alcançando o posto inicial 5 no grau céu. Durante esses 2 meses, Shunlong também refinou inúmeras pílulas, incluindo a Grama Sunskirt, de nível 4 e muitas pílulas de cura solar, de nível 4 de alto nível, junto com muitas outras pílulas, como pílulas antitoxinas e assim por diante. Ele também atingiu um certo grau de proficiência em cada uma das habilidades marciais místicas de alto nível que ele obteve de Cui Guoliang durante esse tempo. Surpreendentemente, os passos do vendaval eram os mais fáceis de treinar dessas 3 técnicas. Shunlong entendeu que havia 7 classificações diferentes para os passos do vendaval. Tendo passado mais de 1 ano no lugar enevoado dentro da Pedra do Tempo, Shunlong já havia dominado o 3º nível desta técnica de movimento.
Embora ele não pudesse se tornar invisível como Cui Guoliang quando o usava, Shenlong podia se mover extremamente rápido dentro do domínio do monarca, quando ele usava essa habilidade marcial. No entanto, tanto o Dedo do Trovão, quanto o Cajado da Obliteração, provaram ser muito mais difíceis de dominar. O Dedo do Trovão foi dividido em apenas 3 classificações diferentes. Shenlong já havia dominado a primeira classificação, o que lhe permitiu reunir seu QI em seu dedo e transformá-lo em relâmpago, antes de disparar um poderoso relâmpago em direção ao inimigo. Além disso, embora essa habilidade marcial exigisse muito mais de seu QI em comparação com os passos do vendaval, Shenlong ainda podia usá-la enquanto tinha seu domínio do monarca ativo. No entanto, das 3 habilidades marciais, Shenlong passou a maior parte do tempo treinando no Cajado da Obliteração. Essa habilidade marcial foi dividida em 6 classificações diferentes, e cada classificação foi seguida por um único golpe do cajado. Depois de treinar essa habilidade marcial ao máximo entre todas as 3, Shenlong já havia alcançado o segundo de seus 6 níveis. Ele tinha certeza, no entanto, que, combinado com o Cajado da Flor Púrpura, bem como seu terceiro estágio intermediário, Corpo Eterno do Monarca, o poder do Cajado da Obliteração, seria ainda mais forte do que o Dedo do Trovão. Levantando-se das almofadas meditativas, Shenlong e Liu Mei sabiam que era hora de irem para a Guilda da Lua Pálida, hoje. O Rei Pantera de Asas Prateadas ainda estava deitado no chão, no pátio do lado de fora da sala. Shenlong caminhou até ele e deu um tapinha na cabeça da Pantera Negra, antes que ele e Liu Mei subissem em suas costas e saíssem em direção à Guilda da Lua Pálida. Dentro de uma sala privada vazia nas profundezas da guilda, Xiehong estava de pé na frente de 30 homens e mulheres vestidos com vestes roxas e vermelhas. Esses eram os membros mais fortes da Guilda da Lua Pálida, assim como os ajudantes mais confiáveis de Xiehong. Olhando para as pessoas na frente dela, um brilho afiado passou pelos olhos de Xiehong, enquanto ela respirava fundo e dizia com uma voz fria: "Vocês todos sabem por que estão reunidos aqui hoje. Alguns de vocês me seguiram desde o começo, enquanto outros se juntaram a mim no caminho, mas todos vocês são igualmente importantes para mim. Depois de hoje, no entanto, nossa Guilda da Lua Pálida será oficialmente dissolvida, não importa se tivermos sucesso ou não." As pessoas na frente de Xiehong assentiram com a cabeça solenemente, quando de repente, um ancião de túnica vermelha entrou na sala privada. Ele se curvou apressadamente para Xiehong antes de dizer: "Mestre da guilda, as pessoas que você estava esperando chegaram na entrada da guilda." Xiehong assentiu enquanto olhava para o ancião de túnica vermelha e disse: "Muito bem, guie-os até aqui." O ancião de túnica vermelha assentiu com a cabeça, enquanto ele pessoalmente liderava o caminho para Shenlong e Liu Mei para a sala privada onde Xiehong e o resto estavam. Shenlong ficou um pouco chocada com a atmosfera solene na sala, quando Xiehong olhou para ele, antes de dizer com uma voz um pouco mais calorosa do que antes: "Jovem Mestre Shun, jovem Senhora Liu, bem-vindas." Os olhos de Shenlong encararam a bela mulher loira na frente dele, que então continuou falando: "Eu acredito que você também quer saber por que eu precisei da sua ajuda. Já que você veio aqui hoje, eu não tenho mais motivos para manter nada em segredo." Fim do capítulo.